E aí galera, beleza? É o seguinte, como nós tivemos alguns problemas de conexão, nada melhor do que nós fazermos um reforço do que nós estamos trabalhando de fato em sala de aula. Nós estamos trabalhando com a filosofia no período moderno, ok? E uma das características dessa filosofia nessa idade moderna é justamente a negação de tudo o que acontecia lá no passado, de tudo o que aconteceu na Idade Média. Não por acaso, os personagens, filósofos e outros grupos sociais da Idade Moderna atribuíam a Idade Média como a Idade das Trevas, como se não houvesse nenhum tipo de produção cultural nesse período, ok? Então na Idade Moderna haverá o quê? Haverá um resgate de todas aquelas obras clássicas da cultura greco-romana, ok? Haverá a negação também dessa religiosidade. Não é que as pessoas pararam de acreditar em Deus, eu não falei isso. O que eu estou falando é que é uma negação dessa religiosidade. Porque se nós observarmos bem, todas as obras que são produzidas nesse período medieval, ela tem como pano de fundo mesmo o que? A religião. Ela tem como pano de fundo Deus. E agora, nessa idade moderna, por mais que Deus seja abordado por um ou por outro filósofo ou outro artista, nós teremos agora a inserção de novos temas, outras formas de ver o mundo. E nós teremos também algumas características que serão marcantes justamente na Idade Moderna. Que características são essas? Lembre, nós falamos sobre o antropocentrismo, Deus como centro de todas as coisas, substituindo o teocentrismo, que era Deus como centro de tudo. Nós temos ali o hedonismo, a valorização do corpo. Lembre que o corpo em eras anteriores era visto como um símbolo de pecado, não poderia ser mostrado. Agora, na Idade Moderna, não. Tudo que é bonito é para se mostrar. Tira, já viu essa musiquinha? Então, o corpo é o belo e o belo precisa ser apresentado. Então é muito comum nós observarmos agora, principalmente nós temos ali Michelangelo, nós temos Da Vinci, e você vai perceber agora nessas esculturas dele e nessas pinturas a valorização do corpo. Nada melhor do que nós apresentarmos para vocês essa escultura de Davi, produzida por Michelangelo, e nós temos também o que? A criação do homem. Ali nós conseguimos perceber com minúcias de detalhes justamente toda essa caracterização, toda essa valorização do corpo, ok? Vamos lá, galera. Mas o objetivo mesmo é para apresentar para vocês alguns personagens da filosofia moderna. E uma característica da filosofia moderna mesmo é esse desejo em produzir algumas obras utópicas. Antes de falar sobre essas utopias, por que não falarmos sobre as distopias? E eu quero apresentar para vocês aqui alguns livros. Nós temos aqui o Fahrenheit 451, é um livro interessante mesmo para vocês estudantes. E nós vamos observar aqui o enredo de toda essa história, a proibição de se fazer a leitura. E as pessoas que leem, já que têm as suas mentes abertas agora, essas pessoas elas estão condenadas de uma certa forma. Por quê? Porque você está indo contra um sistema que é totalmente opressor. Uma distopia é nada mais nada menos que uma forma de governo onde vocês, população, cidadãos e cidadãs, vocês são constantemente oprimidos por esse sistema. Nós temos aqui Admirável Mundo Novo também, que é um livro que eu recomendo para vocês. Nós temos Laranja Mecânica. Vamos tirar essa parte podre da sociedade e vamos transformar o homem. Vamos tirar essa autonomia do homem, ok? É um livro também distópico, vai falar sobre essa sociedade também opressora. Nós temos também o quê? Nós temos 1984, de George Orwell, bem como A Revolução dos Bichos também, que são todos esses livros distópicos. E por que é que eu estou apresentando esses livros? Porque quando nós vamos observar as utopias, nós vamos apresentar principalmente Thomas Moros. É isso mesmo. Embora Platão, lá no seu livro A República, já tenha nos apresentado uma forma de governo mesmo, ideal, perfeita, que seria direcionada pelos filósofos, Thomas Moros ele também é um visionário. Ele imagina uma sociedade perfeita. Porque o que é a utopia mesmo, professor Gilberto? A utopia é o irrealizável. E Galileu o que, rapaz? Nós temos ali no livro As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, e ele vai falar basicamente assim, que à medida que você dá 1 ou 2 passos para o horizonte ele se afasta cada vez mais de você. Você se aproxima e ele se distancia. Moral da história, por que é que o horizonte está ali mesmo? O horizonte está ali como um referencial. O horizonte está ali para dizer que você precisa continuar.
O horizonte está ali para dizer que não importa a circunstância, você tem que acreditar. Quer ou não, todos nós, eu e você, nós temos uma utopia. Nós temos os nossos sonhos. Nós imaginamos porque é esses sonhos, são essas utopias que nos faz cada vez mais caminhar para a frente. Então vamos lá, Thomas Moros. Thomas Moros ele está inserido nessa sociedade inglesa. E ele vive naquele período em que quem estava no poder era a família Tudor. Gostou? Tudor. Existe uma série na Netflix, aproveitar e fazer a propaganda para ela, que vai tratar justamente sobre esse reinado de Henrique VIII. É isso mesmo. Henrique VIII, para quem não se lembra muito bem da história, ele está naquele período em que ocorreu a Reforma Protestante, inaugurada ali por Lutero em 1517. É isso mesmo. E agora nós temos a Reforma Protestante. Henrique VIII, que queria agora, teve diversos problemas com outras mulheres, certo? As mulheres eram condenadas à morte, acusadas de traição. E Henrique VIII agora resolveu que ele queria se separar da sua esposa. A esposa, né, a primeira esposa, digamos assim. E essa união, que foi feita pela Igreja Católica, nós sabemos que a Igreja Católica não aceitava e não aceita o divórcio. Era Catarina, lá, dos pessoais lá, dos espanhóis. Ok? Ele queria se separar da sua esposa simplesmente porque ela não estava lhe dando um filho homem. A Igreja Católica não aceita o divórcio. Sabe por quê? Porque o que Deus uniu, o homem não separa o homem. Ele insistiu, e como a Igreja Católica não autorizou que ele se divorciasse de sua esposa, Henrique VIII agora rompeu com a igreja. Rompe com a igreja e agora vai criar o anglicanismo lá na Inglaterra. Ok? Pronto. E por que eu estou falando sobre isso? Porque Thomas Moros está inserido, é um dos conselheiros do rei. Certo? Vamos lá. E Thomas Moros, ele vai agora apresentar no seu livro A Utopia, que é dividido em duas partes, primeiro livro, segundo livro, ou primeira parte, segunda parte, não sei como vocês vão encontrar nesses livros aí. E nessa primeira parte, ele vai tecer uma série de críticas mesmo para esse governo. Vai dizer que esse governo é opressor de uma certa forma, vai dizer que esse governo agora, ele de uma certa forma financia essa desigualdade social, ok? Ele vai nos trazer todo um panorama da Inglaterra nesse período. É uma Inglaterra em que, infelizmente, o parlamento está nas mãos do rei. E era algo que ele não concordava. Por quê? Desde 1215, no período da formação dos Estados modernos, quando vocês estão estudando a formação do Estado moderno, lá na Baixa Idade Média, vocês estudaram sobre Portugal, sobre Espanha, sobre a França, lá com Joana d'Arc, e vocês vão encontrar agora o que? A Inglaterra. Teve aqueles problemas lá com Ricardo Coração do Leão, João Sem Terra, que recebeu esse apelido simplesmente porque ele perdeu boa parte das terras dele lá na Guerra dos 100 Anos contra os franceses, ok? E para tentar agora diminuir o buraco, digamos assim, para diminuir os estragos que tinham sido provocados por essa Guerra dos 100 Anos, João, o Sem Terra, resolveu agora confiscar as terras de alguns nobres. Eles pensaram o seguinte, cara, isso aí vai dar merda, ou vai dar problema, perdão. E esses nobres agora elaboram essa Magna Carta, ou Carta Magna, 1215, e obriga, literalmente, João Sem Terra a assinar. O que é essa carta? Literalmente, essa carta é um documento, vai ser um marco histórico na história da Europa mesmo e das monarquias, porque é uma carta que vai diminuir os poderes do rei, ok? Então, a partir daquele momento, nós estamos inaugurando agora uma nova forma de monarquia, que vai ser a monarquia constitucional. Ou seja, nós temos o rei, mas o rei ele precisa reinar debaixo das ordens dessa Constituição, debaixo das ordens dessas leis aqui, ok? Então é criado o parlamento na Inglaterra. E Thomas Moros vai dizer o seguinte, vocês, o parlamento, vocês estão sendo submissos ao rei, e o rei deveria ser submisso a essas leis, as normas dessa nação aqui. Então ele começa a criticar também o rei. Ele é católico, o rei não vai gostar nada mesmo dessa situação de constantemente estar recebendo críticas de um dos seus conselheiros, e Thomas Moros agora ele vai ser condenado. Ele não vai ser condenado simplesmente por causa da sua religião, o catolicismo, uma vez que Henrique VIII estava perseguindo literalmente todos, absolutamente todos, que não se convertessem a essa nova religião, ok? Thomas Moros ele vai ser condenado literalmente por causa da sua obra, por causa das suas críticas a essa sociedade e também ao rei. Esta é a primeira parte.
Na segunda parte da obra, a Utopia, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar agora a apresentação de uma ilha, a apresentação de um lugar perfeito. O nome dessa ilha é a Utopia. Nessa ilha não haverá desigualdade social. É como se fosse aquela passagem do Apocalipse, onde lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 22, João, ele vai descrever uma terra, a Terra Santa, onde não haverá lágrimas, tristeza, nem dor, não haverá sofrimento. A utopia vai ser mais ou menos isso. Vai ser a apresentação de um lugar perfeito, onde não haverá essa injustiça. Esse é o termo. Não haverá a injustiça social. E ele vai dizer o seguinte também, lá nós teremos governantes, nós teremos representantes do povo, políticos, que eles não vão agora simplesmente governar, simplesmente por bajulação, para ser aceito por um ou outro grupo. Não, eles devem governar por amor. É uma particularidade dessa obra, da ilha, da utopia. Aí ele está tecendo uma crítica a esse governante Henrique, que as pessoas que estão do lado dele estão governando para bajulá-lo e não para seguir a lei. Ok? Então perceba que nós temos diversas críticas a essa sociedade. Então, Thomas More começa a criticar, começa a apresentar essa utopia, só que existe uma condição para que vocês pudessem estar nessa cidade, ou nessa ilha. Qual é a condição? Vocês precisam acreditar em Deus. Ok? A Igreja Católica precisa acreditar em Deus. O problema é que nessa ilha nós temos uma diversidade de religião, de dogmas, de ensinamentos. E ele vai dizer o quê? Não tem problema. Não tem problema. O importante é que vocês acreditam. Aqui vocês terão a liberdade. Vocês não serão perseguidos. Nós temos o quê? A tolerância religiosa. Percebam, mais uma vez, uma crítica de quem? De Thomas a esse sistema que ele está inserido, a essa sociedade. Por quê? Porque na sociedade que ele está inserido, o rei Henrique VIII, literalmente, ele era intolerante. Ok? Ele era intolerante. E nessa cidade perfeita, nós temos o quê? A tolerância religiosa. Bem, pessoal, essa basicamente é uma característica dessas obras renascentistas, dessas utopias, ok? Então é interessante nós lermos isso aqui, porque queira ou não, eles nos dão margem para que outros filósofos lá na frente também venham idealizar uma sociedade perfeita. Uma sociedade onde não haverá, de fato, essas injustiças sociais. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Nos vemos em breve.